Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vim finalmente para falar do vídeo, para falar nesse vídeo como eu aprendi inglês, como eu aprendi línguas. Apesar de que hoje meu inglês está meio xoxo, mas eu aprendi e vou dar dicas. Espero que esse vídeo seja útil para você entender, para você utilizar no seu dia a dia para aprender, enfim. Bom, primeiro de tudo, eu tenho que falar que eu estudei sempre em colégios particulares. Então, nos colégios particulares, o ensino do inglês ele é mais intensivo. Então, eu lembro que quando eu estava ainda no antigo CA, a minha mãe teve que comprar uns VHS ainda na época, que você... eu tinha acho que uns 5 anos e você já aprendia algum vocabulário. Eles ficavam dançando, os bonequinhos, falava dog, orange, red, apple. E você ficava repetindo. Lembro que eram uns 3 VHS, eu ficava assistindo quase todo dia aquilo, porque era engraçadinho pra criança e tinha essa questão do vocabulário, você tinha que repetir. Então assim, foi o meu primeiro contato com o inglês e eu sempre adorei a aula de inglês, sempre tive lá, assim, ia com prazer pra aula de inglês. E eu estudava também em casa, né? Quando eu já era maiorzinha, eu gostava muito de pop internacional. Na época era Backstreet Boys, NSYNC, Britney Spears, Eminem. E eu não gostava de repetir a música sem saber o significado. Então o que eu fazia? Eu imprimia o texto, a música, e ia ali traduzindo o texto, né? E depois eu ia cantando com a música, então isso ajudou muito. Outra coisa que aconteceu também é porque minha mãe começou a trabalhar numa empresa que tinha convênio com uma escola de línguas. Então eu falei, não, eu quero fazer, e ela me inscreveu, na época era o PBF, eu não sei se hoje ainda existe isso. E eu comecei realmente a estudar só inglês. Eu ia, acho que era de 2 a 4 horas por semana que eu estudava inglês. E aí eles falavam de você assistir vídeos em inglês com a legenda em inglês, né? Normalmente o vídeo que você já conhece. E eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz isso foi aquele Lilo e Stitch, da Disney. E eu já tinha assistido várias vezes o filme, adorava aquele filme, mas eu assisti ele em inglês com a legenda em inglês. E depois eu fui parando outros filmes que conheci, eu fui tirando a legenda e fui assistindo o vídeo somente em inglês. Na época, aí eu já fui melhorando meu inglês, e eu lembro que o último livro do Harry Potter, eu sou fã do Harry Potter, tal, e eu resolvi pegar o livro em inglês e ler o livro em inglês, né? Claro que demorou um tantinho, ou muitas coisas eu não entendi, mas eu continuei lendo. O importante quando você aprende uma língua é não tentar traduzir tudo, é tentar achar o sentido da coisa. Não ficar traduzindo palavra por palavra, porque às vezes não faz sentido, porque às vezes a interpretação é completamente diferente. O importante é você saber o sentido daquilo. E outra coisa que eu não tinha medo é de falar. Às vezes, com certeza, quando a gente começa a aprender, a gente fica com medinho de errar e tal, mas eu sabia que era importante pra mim falar. Então, o que eu fazia muito como eu já comentei aqui, que desde criança eu queria fazer intercâmbio, e eu ia a feiras de intercâmbio. Eu ia a feiras de intercâmbio e tinha pessoas da Austrália, do Canadá, da Inglaterra, que ficavam mostrando suas escolas e tal. E eu ia a essas feiras para falar inglês. Então eu chegava e perguntava como é que era a escola, como eram os benefícios, como era o financiamento, como era isso, como era aquilo. E depois eu até perguntava, e o meu inglês você acha que é suficiente para isso? E às vezes ele falava, seu inglês é muito bom, tem que melhorar mais um pouquinho. Tem que fazer, seria bom se você fizesse tal prova, né? Depois do PBF, quando eu achei que já estava meio fraco, que o PBF na época era meio fraquinho, eu passei por cultura inglesa. Cultura inglesa, nossa, foi um sonho, cultura inglesa, caro pra cacete, eu sei. Mas ele foi muito bom, um dos melhores cursos que tem a cultura inglesa. E eu aprendi muito, porque eles são muito intensivos. E aprendi também em casa, né? Eu acho que você não pode esperar que a escola te dê. Uma escola de línguas, um curso de línguas, ele não vai te dar tudo. Você não pode sentar ali 1, 2 horas e achar que a sua vida está resolvida. Você tem que estudar em casa. E eu sempre tive isso na cabeça e eu estudava em casa, eu tentava. E aí eu vou falar de outras línguas que eu aprendi também.
Nessa de que eu já estava falando bem inglês e tal, eu resolvi aprender francês. O sonho da minha avó era que eu falasse francês. Minha avó, ela trabalhou para uma francesa e ela, tanto que meu nome é Monique, e ela queria muito que eu aprendesse francês. E aí eu comecei a ver, eu não estava com condições na época de pagar um curso de francês. E para quem não sabe, acho que é uma grande dica desse vídeo. As universidades federais, elas quase todas, posso dizer, elas têm sempre um curso, né? Que elas abrem normalmente nos finais de semana, nos horários assim de pouco pico, que os alunos dos cursos de línguas, né, das universidades federais, eles que dão as aulas. Esses alunos que já estão perto de terminar, que estão nos últimos semestres, eles que dão as aulas de línguas e para a população. E esses cursos são super baratos, muito, muito baratos. Na época eu descobri isso na UFRJ e eu lembro que o nome do curso era CLAC, C-L-A-C, eu não sei se o CLAC ainda existe, mas na época ele já tinha muitos anos de tradição, o CLAC, e os alunos das federais que davam aulas. Só que assim, o CLAC ele só abre a inscrição 2 vezes por ano e é muito disputada. Muito disputada, porque assim, eu não lembro exatamente, mas eu acho que era uma questão de R$ 150 por semestre, sabe? Então assim, o CLAC abriu o curso, sei lá, vai abrir dia 1º de maio, às 8 da manhã vão liberar o site. Meu, esteja lá. Às 7h55 dando F5 para atualizar, porque senão você não consegue, porque é muito disputado o CLAC, muito disputado mesmo. E os cursos mais disputados eram inglês, espanhol e francês. E eu não consegui no primeiro ano francês, porque eu entrei no CLAC pra ver isso 2 dias depois. Então assim, não tinha mais vaga nenhuma pro curso de francês. E aí eu comecei a fazer italiano, né? Também era meu sonho aprender italiano e tal. E eu comecei a aprender italiano e as professoras que eu peguei, eu fiz 2 anos de italiano. Professoras maravilhosas. Você pensa assim, porque é aluno? Não, mas elas já estão praticamente formadas. As minhas professoras já tinham feito o intercâmbio, já tinham ido da Itália, falavam perfeitamente italiano. Então assim, e é um curso é um curso para bastante gente, mas elas conseguiam segurar bastante, um curso para 30 pessoas e tal. Não era um curso tão específico, mas mesmo assim eu aprendi muito bem italiano, falo bem italiano. Quando eu vou para a Itália eu não tenho problema, não tenho dor de cabeça, falo sempre italiano. E aí, nisso que eu tava aprendendo italiano, uma amiga me deu a dica na época ainda do antigo Skype, quando ele era um pouquinho mais simples, um pouquinho mais do povo, você conseguia adicionar pessoas e para fazer contato, para conversar. Então o que eu fazia? Eu abri o Skype, tinha uma barrinha onde você tinha contatos, e eu comecei a adicionar do nada italiano, sabe? Não, na época mesmo, a minha vontade era de aprender a língua, não tinha nada que acho que uns 10 anos atrás. Ainda não tinha essa coisa do sexo virtual, da sacanagem e tal, o pessoal ainda era mais tranquilo. E eu comecei a adicionar aleatoriamente, nossa, eu fiz muitas amizades que eu tenho até hoje, de pessoas bem mais velhas, que ficavam assim, os italianos ficavam, ai, Brasil, brasileira, queria falar italiano, que legal, tal. Claro que tinha uns que queriam sacanagem, mas esses eu levei só pra poder bater papo. Mas eu fiz amizades que eu tenho até hoje. Um desses amigos, ele mandou pra mim um dicionário de italiano. Então assim, eu aprendi também a língua porque eu não tinha esse medo. E eu adorava na época a Laura Pausini. A Laura Pausini é a primeira, mas tinha o Enzo Ramazzotti. E eu sempre com música e tal, eu fui tentando. Com filme italiano não deu muito certo não. Não deu muito certo não. Mas com música eu consegui, e aí eu fui aprendendo. E a partir do momento que você já aprende uma língua, no caso, na escola eu tinha inglês e espanhol, só que meu professor de espanhol era muito ruim, então eu não aprendi espanhol, eu me viro no portunhol mesmo. E quando o seu cérebro parece que vai expandir, sei lá. E você vai vendo muita lógica nas outras línguas, né? Você vai aprendendo com a coisa muito mais lógica. Então, assim, quando eu aprendi italiano, eu já estava, assim, aprendi muito rápido, porque minha cabeça já estava aberta para o inglês, já estava aberta para o espanhol, então, assim, aprendi italiano muito rápido. E ele é parecido. Eu gosto muito mais de italiano do que de espanhol. E eu acabei fazendo um semestre de francês, só que a minha professora de francês também foi uma merda. Muito ruinzinha, assim,
não é questão de sorte, os professores do CLAC são bons, mas essa professora era muito ruizinha, era a primeira aula que ela estava dando, ela estava muito nervosa, ela se explicava tudo de qualquer jeito. Então assim, eu não passo mais do Je suis Monique, acabou, não vai mais, porque realmente, Je suis brésilienne, je ne parle pas, e não passa mais do que isso. Eu consigo ler bastante coisas em francês, mas não consigo falar, não consigo escrever, enfim, acho até alemão mais fácil do que francês. E aí, quando eu me mudei para a Áustria, que eu fui para o alemão, eu já tinha tentado aprender alemão sozinha, só que a gramática do alemão é diferente, ele não é derivado do latim, então assim, é muito difícil, mas eu também tive essa facilidade, que algumas coisas eram lógicas, tá? Eu fui pegando, e obviamente quando você mora no país onde você só fala isso, você não tem outra opção, você não fala outra coisa, você não entende. Inglês aqui, muitos sabem, muitos não sabem, mas assim, eu morava num dorf da vida, numa cidadezinha lá na Baixa da Égua, então eu não tinha opção de inglês, só tem alemão e dialeto, né? O alemão, aliás, muito mal e porcamente, a maior parte é dialeto. Então, assim, eu tinha que aprender, foi no choque mesmo, então você aprende muito rápido, e o alemão eu aprendi. Uma coisa também é assim, gente, a minha opinião, tem gente que pode achar diferente, mas quem aprende a língua mais velha, por exemplo, eu vim pra cá, já tinha 21 anos, não sou velha, obviamente, mas quem aprende a língua um pouco mais velho, é muito difícil você aprender com perfeição, você falar que ninguém vai achar que você é estrangeiro, ou, enfim, acho que é um pouco difícil, sabe? E eu sei que eu falo muito bem, mas eu não falo perfeitamente, eu faço erros, e a língua também é uma coisa que você tem que estudar sempre, você tem que estar sempre ali em contato com ela, porque senão você esquece. Por exemplo, hoje eu tenho sempre contato com o alemão, mas às vezes eu vejo que eu tô fazendo um erro, então assim, eu fiz assinatura do jornal, eu leio o jornal todo dia, eu assisto televisão em alemão, eu converso com austríacos, então assim, é onde eu tô sempre, e quando eu tenho dúvidas eu volto na gramática, eu vou ler a gramática para ver o que eu tô fazendo de certo ou de errado. E, por exemplo, como eu tô muito em contato com o alemão, o meu inglês tá ficando meio bosta, sabe? Quando eu tive experiência que eu viajei agora e se o pessoal me perguntar uma coisa, eu tinha que perguntar, eu ia com o alemão, porque é o que tá bem na minha cabeça, bem fresco, né? É o alemão. E o meu inglês ele tá ficando meio assim, mas eu consegui no avião ver um filme em inglês, então assim, não é que eu perdi, mas não tá tão fresco mais na minha cabeça. O próprio português tem vezes que é palavras que eu penso, por exemplo, uma palavra que há pouco tempo eu estava com dúvida e que agora veio a dúvida também, que é a palavra Forderum. Forderum é tipo uma ajuda, eu vou traduzir, vou botar aqui porque agora tá me faltando a palavra. Porque realmente é o costume de você falar português. Eu não tenho no meu dia a dia costume de falar português. Às vezes eu falo com uma amiga, com meus pais, mas não é o diário, né? Então assim, para você aprender, você tem que colocar. E, por exemplo, uma coisa que o pessoal que vem pra cá, quando tá aprendendo, faz muito, é sair colando post-it pela casa com o nome das coisas, sabe? Colocar post-it na porta, de tua, botar no espelho, botar no vaso sanitário, botar em tudo quanto é lugar. O nome do negócio é na língua que você está aprendendo. Então, assim, essa é uma dica para aprender inglês. E, é claro, se você tiver condições, fazer um intercâmbio para os Estados Unidos ou ir para outros países, para Inglaterra, para Austrália, para África do Sul, tentar fazer o intercâmbio mesmo, se for o seu sonho de aprender a língua, porque é muito, hoje em dia, né, quem não fala duas línguas morre pela boca, e aquela piadinha que tem, e realmente eu acho muito importante no mundo globalizado você falar no mínimo inglês, porque você pode ir para qualquer lugar. Eu já viajei assim aqui na Europa para vários lugares e eu consegui me virar bem com o inglês, sabe? Eu fui para Turquia, fui para República Tcheca, fui para Eslováquia, fui para vários países aqui e me salvei com o inglês, porque realmente todo mundo é a língua internacional, sabe? É a língua para negócio, é a língua para turismo. E é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem me escrever. Essa foi a forma que eu aprendi, que eu posso falar pra vocês. Claro que também é outra coisa, tem gente que tem mais predisposição para aprender uma língua, tem gente que tem menos. Eu tenho uma amiga que ela aprendeu muito bem o alemão, mas não consegue aprender inglês.
já tentou tudo quanto é jeito aprender inglês, não consegue, não entra na cabeça dela, ela sempre tenta. Tem gente que já foi embora daqui porque não conseguiu aprender alemão. Tem gente que fala perfeitamente bem francês, sabe? Mora na França, então, assim. Tem aquela questão da predisposição também, mas nada é impossível. Se esse é seu desejo, seu sonho, sua necessidade. Então, esse foi o modo que eu aprendi com música, com filme, e tentando e indo à frente, tá? Então, gente, se tiverem dúvidas, escrevam pra mim. Se gostaram desse vídeo, se foi útil pra vocês, se foi um entretenimento, não se esqueça do nosso joinha, amigo. Até meu próximo vídeo, Deus sabe quando. Beijo, tchau!